Oi, turma. Do livro Deus Espírito Universal Supremo, Gesualdo Costa, no capítulo 1, o ateísmo. A filosofia é a arte de perquirir e de sofismar, de expor e de negar, de interrogar e de duvidar. Imaginemos a seguinte situação hipotética. Certo homem, muito inteligente, filósofo e cientista, era um ateu convicto e não escondia sua condição de ateu de ninguém. Era um fato notório. Ele era doutor em farmácia, numa época em que as farmácias eram todas de manipulação. Não havia farmácias alopáticas e ele possuía a sua, onde manipulava todos os medicamentos que lhe eram solicitados. Este homem era muitíssimo conhecido em sua época e desenvolveu uma tese onde provava a não existência de Deus, com argumentos muito inteligentes e convincentes. Escreveu um livro baseado em sua tese e saiu pelo mundo a divulgar suas ideias por meio de palestras. Onde ele chegava para discursar e provar que Deus não existe, os salões ficavam lotados para ouvirem aquele homem inteligente e muito eloquente no falar. Contudo, antes de proferir sua palestra, ele sempre lançava um desafio ao público presente. Provarei a vocês que Deus não existe, porém, se houver alguém presente que discorde de mim, por favor, venha até aqui à frente para que possamos debater. Fazia-se um silêncio sepulcral, porquanto ninguém ousava debater com um homem como ele. Ele então desenvolvia sua tese com tranquilidade. Em uma noite memorável, esse homem sobe ao púlpito e mais uma vez lança o mesmo desafio ao público, e novamente o silêncio se faz. Pode-se até ouvir o zunido de uma mosca no ambiente, quando o silêncio é rompido por um barulho de passos vacilantes que caminham do fundo do salão em direção do púlpito. Os olhares se voltam naquela direção e todos veem uma linda senhora que aparenta ter uns 80 anos. O silêncio se faz maior. Ela chega diante do púlpito e o orador lhe pergunta: "A senhora deseja debater?" Aquela simpática senhora lhe responde: "Quem sou eu, doutor, para debater com um homem influente como o senhor? Apenas desejo lhe fazer uma pergunta." "Pois então faça", lhe pede o doutor. "O que o senhor ganha com essa ideia de sair por aí falando que Deus não existe?" "Porque eu, doutor, fiquei viúva muito jovem, com 5 filhos para criar sozinha. E se não fosse a fé que sempre tive em Deus, eu não teria dado conta. A fé foi meu incentivo e eu venci. Hoje eu olho para trás e do alto dos meus 80 anos, vejo uma vida vitoriosa, com meus filhos adultos, bem formados e educados, graças à fé que trago em Deus. Mas volto a lhe perguntar, e o senhor? O que ganha com a defesa dessa tese, para mim, absurda?" Ele não havia ainda parado para pensar por esse lado. Não tinha resposta imediata para dar. E para não ficar sem graça diante do público, respondeu: "É que eu tenho pena das pessoas que acreditam em algo irreal, minha senhora. Quer ver? Far-lhe-ei 3 perguntas e pelas suas respostas a senhora mesmo verá que Deus não existe. Se ele existe conforme a senhora afirma, tudo o que existe exala cheiro. A senhora já sentiu o cheiro de Deus?" "Não", ela respondeu. "Tudo o que existe pode ser tocado. A senhora já tocou em Deus?" "Não", tornou ela a responder. "A última pergunta. Tudo o que existe pode ser visto. A senhora já viu Deus?" E ela voltou a responder: "Claro que não, doutor." Ele então arrematou: "Tá vendo, minha senhora? A senhora, sem 3 evidências fortes de que Deus não existe, a senhora nunca sentiu seu cheiro, nunca o tocou, nunca o viu." E a sábia senhora o questionou:
posso também lhe fazer 3 perguntas, doutor? Ao que ele responde: sim, fique à vontade. Ela então perguntou: o senhor é doutor em farmácia, portanto trabalha combatendo a dor. Pergunto-lhe então: o senhor já sentiu o cheiro da dor? Ele responde: não. Já tocou a dor? Tornou a perguntar. Claro que não, minha senhora. Última pergunta, doutor. O senhor já viu a dor? Claro que não, minha senhora. Que absurdo. Ao que ela redarguiu. Está vendo, doutor? O senhor tem 3 evidências fortes de que a dor não existe. O senhor nunca sentiu o seu cheiro, nunca a tocou e nunca a viu. Ele então respondeu convicto: a dor existe, minha senhora, pois ela pode ser sentida. E a sábia senhora arrematou: com Deus é a mesma coisa. Doutor, ele pode ser sentido. Ainda de acordo com as suas 3 perguntas, eu posso afirmar que o senhor não tem cérebro, pois eu nunca senti o cheiro de seu cérebro, nunca o toquei e nem sequer o vi. Ah, minha senhora, a minha inteligência mostra que eu tenho cérebro. Então, ela concluiu, recebendo os aplausos do público, admirados de tamanha sabedoria. Doutor, a inteligência que rege o universo mostra a existência do dono dela. Conta a lenda que aquela foi a última palestra daquele homem, muito embora ele continuasse com seu ateísmo público e notório. Queridos leitores, acreditar ou não em Deus são opções de qualquer pessoa. Porém, o niilismo, que é a crença do nada absoluto, o aniquilamento da consciência e da memória após a morte do corpo físico, conduz à conclusão de que Deus não existe. O contrário também é verdadeiro. O ateísmo leva ao niilismo. Essa crença seria muito perniciosa para a humanidade, porquanto quem assim pensa tende a não se preocupar com a sua mudança para melhor, para que se preocupar com a boa moral, com o crescimento espiritual e, consequentemente, com o amor ao próximo, se a morte do corpo aniquila a vida, se o fim de um homem bom seria o mesmo de um facínora. Penso que o ateísmo ou o materialismo é fruto de uma intelectualidade vazia, repleta de orgulho daqueles que pensam que não existe nada superior a eles próprios. No livro Trovadores do Além, psicografia do inesquecível Chico Xavier, o poeta Alberto Ferreira nos lega a interessante trova: ateu, enfermo que sonha, na ilusão em que persiste, um filho que tem vergonha de dizer que o pai existe. A doutrina panteísta, pan significa tudo e teísmo, Deus, ou seja, Deus é tudo, não condiz com a realidade. Deus não pode ser tudo, pois a matéria, por exemplo, passa por transformações e um dos atributos de Deus é imutabilidade. Deus não muda. O mais correto seria dizer: Deus está em tudo, não é tudo. O panteísmo ensina que quando nascemos saímos do todo universal e quando morrermos voltaremos ao todo universal de onde saímos. Como um copo de água tirado do oceano e depois devolvida, perdendo assim sua individualidade. Ora, essa doutrina não difere do materialismo, pois perdendo a individualidade deixaremos de existir. Quando eu concluo que o ateísmo é somente fruto do orgulho de quem o professa, eu me baseio na seguinte reflexão: quando tudo está dando certo na vida de uma pessoa ateia, é confortável e confiante se declarar ateia. Todavia, diante de uma situação difícil ou de um perigo eminente, o instinto de conservação e preservação da vida fala mais alto. E lá no fundo da alma, a criatura clama por algo que possa representar sua salvação. Certo dia, ouvi alguém dizer: eu quero
encher um avião de ateus e lá em cima desligar as turbinas. A frase em uníssono que vai se ouvir na caixa preta da aeronave será: socorro, meu Deus. Pois é, gente, é bem por aí. Já vi muita piadinha falando sobre isso. Eu sou ateu, graças a Deus. Quando se trata das coisas caminharem bem com a gente nem lembra de agradecer a Deus, mesmo que você acredite nele. Que dirá então o ateu. Agora, quando as coisas apertam, primeira coisa que a gente faz é uma oração, um pedido de socorro, clamando por socorro espiritual. E se a gente clama por um socorro espiritual, mesmo que seja aos nossos ancestrais, mesmo que a gente acredite que um pai, um avô pode me ajudar espiritualmente, eu estou acreditando que a vida continua individual. Então eu não posso ser panteísta. Eu não posso acreditar que depois que eu morrer eu vou voltar para um todo e vou me anular enquanto individual. Essas duas vertentes do materialismo, elas trazem para a gente bem claro que não é feliz quem aceita ser ateu ou panteísta, que dá quase na mesma. Não é feliz. São pessoas que não buscam a felicidade em conjunto. São pessoas que buscam a felicidade egoística. E sendo egoísta, nós somos contrários às leis de Deus, que é do progresso, através do amor, da caridade, da satisfação de viver bem, conviver bem com as pessoas, de ser útil a elas, de estar ligado pela condição de solidariedade, de união, de professar fé, de se unir por pensamentos, por fluidos positivos. Então o ateísmo, ele nos afasta do Criador. Mas, segundo Jesus, dentro das suas parábolas, dos seus ensinamentos, Jesus dizia o seguinte: o sol brilha para todos, para o que crê e o que não crê, para o que é bom e aquele que no momento é ruim. O sol é para todos. Então, a fé, ela também está aí para todos. Uns vão despertar mais rápido, outros vão despertar mais tardiamente, outros vão buscar Deus dentro do seu egoísmo, na sua necessidade e esquecer quando tudo estiver bem. Ou seja, as pessoas foram criadas, os seres simples e ignorantes. E todos nós estamos nessa jornada evolutiva, aonde cabe a cada um de nós, de acordo com as nossas obras, o nosso merecimento de ter um retorno mais feliz. O estudante só passa de ano se ele estudar para a prova, se ele fizer os exercícios, se ele fizer na época, que nós estudamos lá atrás, na década de 80, se ele repetisse os exercícios, fizesse o exercício de fixação, se ele se manter apto diante das suas adversidades, passando pelos seus problemas de uma maneira equilibrada, saudável, sem causar nenhum outro prejuízo maior a ninguém, pelo contrário, tentando ainda colaborar com o coletivo. Então, à medida que a gente vai aprendendo, fixando as lições, exercitando isso no nosso dia a dia, nós vamos adquirindo o conhecimento que faz a gente passar pelas etapas. E quanto mais a gente eleva nas nossas etapas, vai subindo os graus, mais próximo dessa fé inabalável ao ser criador que é Deus. Aí sim, nós vamos poder lá em cima falar assim: eu passei por todos os processos, eu consegui por mérito alcançar a angelitude e hoje eu sou feliz porque eu conheço Deus de verdade. Até aqui a gente está fazendo rascunhos do que seja Deus. Até onde está a nossa evolução, ela é muito pequena ainda. Então, como eu falei, a gente
consegue entender, sentir, a gente consegue acreditar em Deus no momento mais de desequilíbrio, de necessidade. Aí a gente se apega, né, com muita fé em Deus, porque a gente quer passar por aquilo e está pedindo ajuda. Passou. Já está tudo mais calmo? A gente às vezes não lembra nem de agradecer. E a oração, ela serve para 3 coisas. Pedir, a gente pode pedir através dela, nós podemos agradecer e nós podemos louvar, independente da situação que a gente esteja vivendo. Louvar a Deus. Não importa quem seja Ele, como é Ele. O que importa é que a gente sabe que Ele existe. E a prova, nós não precisamos da prova concreta, material. Porque Deus não vai se apresentar da forma material. Material somos nós que somos imperfeitos. Que somos filhos do Criador, somos essência divina, nós temos a centelha de luz de Deus dentro de nós, no nosso espírito. Nós somos filhos de Deus em espírito. Nós somos filhos do meu pai e da minha mãe em carne. Então eu não posso querer que o meu pai, Deus, seja igual a mim. Porque ele é igual, eu sou, né? Igual e semelhante a ele enquanto espírito. E o espírito nós ainda estamos muito atrasados para saber como que ele é. Nós sabemos que é uma fagulha de luz, é uma chama. Que moldada pelo perispírito existe a possibilidade de ter uma carne e reencarnar num planeta. Então nós estamos na carne, nós não somos carne. Temos o perispírito que molda. É como se fosse uma massinha de modelar, dando formato ao espírito, que é uma essência, uma chama. Quando se diz que nós somos semelhantes a Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, não é a carne. Isso daqui eu sou parecida com meu pai e com minha mãe. Geneticamente, a carne. Agora, o espírito é que é semelhante a Deus. Mas nós ainda somos tão atrasados que nós não conhecemos nem a nossa chama, nem o nosso espírito, bem dizer. Nós sabemos que nascemos simples e ignorantes e que estamos aqui para evoluir. Encarnamos para passar por situações que são aprendizados, lições que vão melhorar a nossa moral, fazendo com que a gente vá se elevando gradativamente. E aí sim, quando a gente for um espírito de luz, como é Jesus, e tantos outros da classe como ele, que nós só conhecemos ele, pela nossa imperfeição. Mas quantos seres de luz já existem? Quantos planetas felizes de espíritos bons existem? A gente não vê, nossos olhos físicos não enxergam isso. Mal a gente consegue compreender como que se faz uma energia a ponto de criar uma luz, né? Essa luz que é artificial, não é uma luz totalmente natural, é criada tanto pela natureza como pela utilização da natureza e mais a parte mecânica, física do homem. Nós não conseguimos, a gente vai para a escola para entender como é que funciona, né, o acender e apagar uma lâmpada. Para muitos isso ainda é muito difícil a compreensão. Imagine então uma luz de essência divina. Nós estamos longe de compreender. Lá no Livro dos Espíritos, o que eles respondem quando se pergunta, né, se alguém viu Deus, se alguém consegue descrever Deus, o Espírito da Verdade já fala logo. Fala, gente, vocês não conseguem entender o que se passa no teu corpo, naquilo que você está vendo. Você vai conseguir entender aquilo que você ainda não vê, que o seu atraso moral ainda não permite compreender que as nossas palavras na Terra são palavras limitadas. O nosso vocabulário é muito limitado diante da grandeza de Deus. Não tem como descrever com as nossas palavras tudo o que Ele representa. Para nós, ainda seres mortais imperfeitos, basta saber que nós temos tanta coisa que não se explica pelo homem e que só pode ter uma inteligência por trás disso, da existência de mares, oceanos, universos, estrelas, sóis. Peraí, como é que tudo isso surgiu?
Por mais que o homem vá buscando explicações, né, esmiuçando, ele não chega na sua origem total. Porque ainda não é dado ao homem compreender totalmente quem é o nosso Criador. O que nos basta por enquanto é saber que quanto mais perto dele, em orações, em confiança na nossa fé, mais feliz a gente é. E aí a pergunta que essa senhora faz no texto é muito pertinente. Nós já passamos nossas pindaíbas acreditando em Deus. Mas a gente se torna feliz quando de fato a gente compreende e respeita a Deus. Nós somos felizes tendo Deus. Mas aí quando ela pergunta, e o senhor, doutor, o senhor é feliz em não acreditar em Deus? E essa resposta eu achei ela super pertinente porque há um tempo atrás eu cheguei a fazer esse tipo de resposta sem ter lido esse texto. Uma pessoa começou a me questionar muito sobre a existência de Deus, eu falei para ele assim, olha, eu tenho a minha fé e ela, que é pouca, não é muita não, ela me faz feliz, ela me dá tranquilidade diante das adversidades. Sem ela, eu acho que tudo, acho não, certeza, que tudo seria muito pior, eu ia embolar ainda mais o meio de campo. Mas tendo fé, eu me tranquilizo um pouco mais, eu consigo entender e compreender mais aquela situação, sei que nada vem de graça, ou seja, eu fico mais feliz, porque tem explicação e eu tenho a fé. E sei que tudo aquilo ali é passageiro e vai realmente passar, que é um período de conhecimento, de adquirir aquela lição ali, para uma transformação. Eu tenho explicações para isso, isso me faz feliz. E isso vem de Deus. Eu vou para o meio do mato, né? Estava indo uma vez por semana, vejo árvores, sinto o cheiro de ar limpo, contemplo a natureza, o sol, as nuvens, tiro foto, fico envolvida com aquela energia natural, eu me sinto leve. E a natureza nada mais é do que também filha de Deus. Ela também é algo que não se explica. Como é que você vai explicar matas e matas? Nenhuma folha é igualzinha à outra. Mesmo nós, gêmeos univitelinos, são idênticos? Não são, não. Se observar direitinho, tem diferença. Não existe nada igual a um ao outro quando se tem um Criador por trás dessa criação. A matéria pode até ser afim, ser parecida, mas não é igual, porque dentro daquela matéria tem a essência criada por Deus, ele não criou nada igual. Tudo pode ser semelhante, mas não é igual. E aí quando uma pessoa começa a te cutucar muito, querendo saber, né, por que você acredita em Deus, você fala para ela, mas por que você não acredita? Você é feliz quando você não acredita? Porque a felicidade do mundo, ela é provisória, é muito rápida. Pensa numa comemoração de aniversário. O dia do aniversário, eu acho que não tem um dia mais feliz para nós do que o nosso aniversário. As pessoas parabenizam, aquele dia todo mundo lembra de você, nem que seja pelo Facebook, tá lá. Aniversário da Patrícia, dia 23 de fevereiro, e aí você já acorda com milhões de mensagens. Ou seja, é um dia feliz. Mas não passa rápido, porque é algo daqui, desse mundo. É mundano o nosso aniversário, é material. Então é uma coisa que é só naquele dia ali, ou nos próximos dias, quando alguém olha lá, tem sempre os retardatários, né, que olham atrasados a nossa data, ou vê que alguém comentou, aí vai lá e comenta também. Mas passa rápido. Mas as alegrias, as promessas que Jesus nos colocou, que virão muitas coisas boas pela frente, não é coisa que passa. São para o futuro, para a vida futura, para a vida fora desse planeta. Porque assim como existem as promessas de uma evolução espiritual, existe também a promessa de lugares que vibram uma energia muito melhor, que são mais evoluídos, e é para lá que nós vamos. Então, todas as esperanças que Jesus nos coloca diante da criação, nos traz felicidade, equilíbrio, um pouco de paz, aquela coisa da calma. Não é para agora, mas vai acontecer. E quando acontecer, você vai se sentir melhor. É aquele alívio
do aluno que estuda, faz os exercícios e quando faz a prova tira uma nota boa. Não dá um alívio? Passar num concurso, arrumar um emprego, não dá um alívio? É a mesma coisa, a nossa luta espiritual para quando a gente alcançar um grau maior, vai dar aquele alívio, a felicidade. E isso está dentro dos mistérios de Deus. Não tem como a gente desvendar tudo. É por partes. Cada dia, estudando, se aplicando, procurando se manter conectado com energias boas, com os nossos anjos de guarda, com os nossos antepassados, com aqueles que estão desencarnados, mantendo a nossa fé em movimento dentro de um trabalho de amor, de caridade, de elevação. Ir à nossa igreja, ao nosso centro, onde a gente se sente melhor para trabalhar a nossa religiosidade, os nossos valores, os nossos princípios. E isso vai nos conectando ao Criador. Não precisa ver, não precisa tocar, basta apenas sentir. E não é sentir o cheiro, porque o cheiro também é material, mas é sentir na nossa essência, como filhos que nós somos, de que esse Criador existe, de que Ele vê tudo o que acontece conosco. Tudo está dentro da sua permissão, dentro daquilo que nós merecemos, porque nós fazemos por merecer, seja de bom ou de ruim, nós temos o livre-arbítrio. Nós ganhamos aquilo que nós plantamos. E Ele, como um bom pai, Ele é justo. Ele é bom, Ele dá outra oportunidade quando você erra. Que a gente tenha mais fé pelo simples fato da gente estar aqui. Seria uma coisa assim muito estranha. Para que criar uma vida que depois de 30, 40, 50, 80 anos vai acabar? E crianças então, que estão no ventre da mãe, não chegaram nem a nascer. Não é tudo muito esquisito? Se não tiver uma continuidade dessa vida, se não tiver alguém inteligente conduzindo todas essas vidas, e cuidando dessas vidas, cada qual de acordo com o que ela precisa. Se não existisse essa lei da evolução, a lei do trabalho, o prazer de colher frutos que nós geramos, mas que nós tivemos ajuda, porque sozinhos nós não conseguimos, a nossa vida é bem complexa. E eu acho que sem Deus ela vai ficar bem mais. Então, só de pensar que sem Deus as coisas iam complicar ainda mais, gente, eu prefiro acreditar que Ele existe.